Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje tem algumas recomendações e comunicados a fazer. Primeiro, pessoal, se vocês ouvirem um barulho ao fundo, é o barulho da chuva, que tá chovendo muito lá fora no momento da gravação desse vídeo. Então, a chuva pode atrapalhar um pouquinho o nosso áudio, tá? Segundo, quero aproveitar e agradecer aos meus inscritos no canal e espero que vocês continuem assistindo os vídeos, dando like, curtindo. Serão colocados assuntos diversos, tá? E eu agradeço imensamente porque isso faz valer a pena cada programação de material, tudo que eu faço com muito carinho para vocês. Espero que estejam gostando, ok? E quero também aproveitar para mandar um beijo para as minhas gestantes lindas. Vocês são maravilhosas e vocês fazem as minhas tardes mais alegres. Então, conforme a nossa enquete deu como resultado o segundo trimestre gestacional, de 12 a 28 semanas, que é o que eu vou hoje falar para vocês, conversar, falar algumas curiosidades, enfim. Espero que vocês gostem, que acompanhem, tá? Então, vamos iniciar ao nosso segundo trimestre gestacional. Terminamos, então, as nossas 12 semanas gestacionais com o nosso feto completamente formado. Nessa idade gestacional, mede de 5 a 6 centímetros o nosso feto, uma coisinha minúscula. E a partir de agora entramos no segundo trimestre. Nessa idade gestacional, de 12 a 14 semanas, é orientado as gestantes a fazerem o ultrassom obstétrico com translucência nucal. Esse ultrassom ele é feito de 12 a 14, porém tem algumas literaturas que diz que pode ser feito de 11 a 13 semanas e 6 dias de gestação. O que a gente pode observar nesse ultrassom? A gente pode observar que os órgãos do feto já estão todos formados. A gente pode observar também as estruturas ósseas, a ossificação do crânio fetal também já é bem visível. Os membros também já podem ser bem visualizados. As 4 câmaras cardíacas do coraçãozinho do bebê também já estão bem definidas e dá para observar. O sexo do bebê nessa idade gestacional, que isso é uma coisa que todas as minhas gestantes querem saber, a ansiedade de saber se é menino ou se é menina. O sexo nessa idade gestacional, ele já tá bem visível, já dá para ver corretamente. Porém, só se pode ter certeza a partir das 16 semanas de gestação. Nessa idade gestacional, as náuseas, o sono e o cansaço excessivo, eles diminuem significativamente, tá? Eles podem diminuir ou podem até sumir. Tem algumas gestantes que nessa idade já não se queixam mais desses sintomas. E os riscos de aborto ou gestação não evolutiva, que é onde o bebê para a evolução dele e não se desenvolve mais, também diminui drasticamente a partir dessa idade gestacional. No ultrassom com translucência nucal, a gente também avalia os marcadores ecográficos. O que são esses marcadores ecográficos e para que eles servem? Os marcadores ecográficos é a translucência nucal, o osso nasal do feto, né? Os ductos venosos também. É tudo avaliado e juntamente com outros dados clínicos da gestante, a gente consegue detectar possíveis anomalias no feto. Por isso, esse ultrassom ele é tão importante realizar. Relembrando vocês que ao longo do vídeo vai passar algumas imagens que são meramente ilustrativas, tá? Só que serão menos imagens do que o nosso primeiro vídeo até 12 semanas. Por quê? Porque nesse
trimestre gestacional é caracterizado como trimestre de crescimento do feto. Então, o feto não vai modificar o formato, as estruturas, ele vai apenas se aperfeiçoar, digamos assim, e crescer. Então, as imagens serão em menos quantidade do que o outro vídeo, ok? Entramos então agora, vamos falar de 13 a 18 semanas de gestação. A gente vai agora reduzir, não vou falar semana a semana, justamente porque não tem lógica a gente falar, porque seria um eufemismo eu ficar repetindo semana a semana, sendo que o bebê já está formado. Então, a gente vai falar aspectos e características importantes que acontecem de 13 a 18 semanas, depois de 18 a 24 e depois de 24 a 28 semanas, certo? Então, entramos na 13ª semana de gestação. No final do 4º mês, o nosso bebê está medindo aproximadamente 10 centímetros e 110 gramas de peso. Então, ele já cresceu um pouquinho, né? E já conseguimos observar bem as estruturas do bebê, porque já tá um pouquinho maior, né? Então, a cabeça e os bracinhos agora, eles ainda têm um tamanho desproporcional ao resto do corpo do feto. A cabeça, a face ainda é um pouco larga e os olhinhos ainda são um pouco afastados. Mas isso logo já vai se modificar. Alguns cabelos já podem ser observados no nosso feto. A partir de 16 semanas, os movimentos fetais já são sentidos pela mãe, porém tem algumas gestantes que ainda não os sentem aos 16 semanas. Sentem um pouco mais tarde e isso é absolutamente normal. Não fiquem preocupadas, certo? Na ecografia ou ultrassom, né, que a gente pede como ultrassonografia, mas também pode ser referido como ecografia, já não dá mais para se visualizar o feto por inteiro. É onde é avaliado e filmado por partes o nosso neném. Os ligamentos dos dois lados do útero da mulher e as paredes da pelve, elas estão nesse momento se esticando por causa do crescimento do nosso feto. E isso pode dar uma dor em baixo ventre, que a gente chama, que é uma dor bem baixo na barriga e é similar a uma dor de barriga mesmo. E isso é normal, tá? Então não fiquem preocupadas se vocês sentirem essa dor, para quem é gestante está me assistindo. Algumas estruturas, elas ainda não estão formadas, como por exemplo as estruturas cerebrais. Porque o desenvolvimento e a maturação dessas estruturas acontecem ao longo da gestação e até nos primeiros meses de vida do bebê. Então, isso tudo que eu citei para vocês agora acontece ao longo das 12 até as 18 semanas. No final do 5º mês, o nosso feto vai estar medindo em média 22 centímetros e pesando um pouco mais de 300 gramas. Então, ele esticou, mas ele ainda tá magrinho. Isso é normal porque é o trimestre de crescimento, lembram? Então, o tamanho da cabeça e dos braços ainda é desproporcional ao resto do corpo, mas a partir daí, o crescimento das perninhas começa a acelerar, das perninhas e do tronco do feto, tá? Que é essa parte, o tronco, acho que todo mundo sabe o que é o tronco. Não, mentira. Não precisa gravar isso, esquece. A velocidade do tronco e das perninhas agora aumenta nessa idade gestacional. Pessoal, tá uma merda essa trovoada, hein? Tá uma baita de uma merda. O pelo fino e macio chamado lanugo cobre o feto. E no final dessa idade gestacional, as glândulas sebáceas são ativadas. Os movimentos fetais tornam-se mais intensos e nesse momento chegou a hora de fazer o nosso ultrassom morfológico, que é considerado o ultrassom mais importante da gestação. Por quê? Porque o feto já está todo formado nessa idade gestacional e é a altura gestacional ideal
para detectar as malformações fetais, justamente porque esse corpinho já está todo formado, certo? Então, aí chegamos ao final da 24ª semana, que é onde é feito o ultrassom morfológico, e entramos da 24ª à 28ª semana. No final da 24ª semana, o peso fetal é em média de 630 gramas, olha como cresceu esse nosso neném. E um feto que nasça nesse período gestacional de 24 semanas, ele pode até tentar respirar, mas é muito difícil sobreviver porque as estruturas das trocas gasosas no pulmão ainda não estão completamente formadas. Gente, ressalto que é muito difícil, porém, pode sim sobreviver. Eu tive uma paciente essa semana, não posso citar o nome, claro, mas ela teve essa semana na minha unidade de saúde, onde eu trabalho, referindo que a bebê dela tá bem, a idade gestacional dela completa para nascer seria agora, em setembro, entretanto, a neném dela nasceu em maio. A bebê dela nasceu de 24 semanas. E foi bem difícil, porém a menina está sim viva e está muito bem, gordinha, linda e maravilhosa. Ainda está internada, claro, não tem neonatal, mas está muito bem e o risco agora de acontecer qualquer coisa com ela é mínimo. Então, assim, isso é para provar para vocês que pode sim sobreviver. É difícil, mas pode. Então, ao final da 28ª semana, o comprimento fetal está em média em 25 centímetros e pesando mais ou menos 1,1 kg. Agora, esse nosso bebê já tá grandão, mas ainda tá magrinho, porque ele ainda tá na fase de crescimento. Depois vai começar a fase da engorda, mas ainda é a fase de crescimento. A face agora já parece mais com o rostinho de uma criança, os olhinhos já estão no lugar certo. E já se formam também as sobrancelhas e os cílios do bebê. E o lanugo, que na 24ª semana era um pelinho fino e macio, agora ele é mais escuro. A pele do bebê, nessa idade gestacional, ela é mais enrugada, porque a pele cresce mais do que os tecidos subjacentes, que são os demais tecidos do corpinho do bebê. Então, com a engorda do bebê, aí essa pele estica um pouquinho, mas isso é normal. Nessa idade gestacional, as gestantes começam a se queixar de um peso embaixo da barriga. Gente, isso é normal, o bebê tá crescendo, tá ficando mais pesado, olha a gravidade. Então, realmente, a favor da gravidade e crescendo em cima de todos os órgãos do corpo da mulher, todos se readaptaram para o útero crescer. Então, ele tá pesando para baixo, ela vai sentir essa pressão embaixo. Isso é normal. Os movimentos fetais agora tornam-se mais fortes e sentido mais à noite também. As minhas gestantes que vivem reclamando que mexe a noite inteira, gente, ele vai mexer a hora que ele quiser. Sinto muito. Vocês que lutem. Uma curiosidade, a partir do 5º mês, o bebê entra no ciclo de tomar o líquido amniótico e fazer xixi. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que é o xixi do bebê, claro, gente, que não é um xixi que nem o nosso, tá? É um xixi composto mais de água do que qualquer outra coisa. E é o xixi que é responsável por 90% da formação do líquido amniótico. Com 28 semanas, o nosso bebê já consegue enxergar a luz fora da barriga da mãe. E ele já sente todas as emoções que a mãe sente, ele também sente. E vocês sabiam que o bebê dorme? E que ele sonha com a vida intrauterina enquanto ele está dormindo na barriga da mãe? Olha só que coisa interessante. Por isso que eu sempre digo para as minhas gestantes: calma, não se estressa. Teu neném sente tudo o que tu sente. É isso que a gente se refere. Ele realmente sente. E, gente, ele consegue identificar a luz do sol, noite, dia. E isso é realmente fantástico, né? Então, agora, chegamos no final da nossa
28ª semana de gestação. E faltam aproximadamente 13 semanas para nossa tão sonhada data provável de parto. E isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, que vai ser o último vídeo dos trimestres gestacionais. E vai ser o trimestre da engorda do nosso bebê. Então, a gente vai estar falando sobre isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam a gestação para quem é gestante. É um momento único da vida da mulher. Não esqueçam de se inscrever, me seguir, indica para os colegas, indica para as gestantes, tá? E me sigam também no Insta, que vai estar ali embaixo, tá? Na tela. Beijo enorme, uma ótima semana e até o próximo vídeo.